paz do Senhor, boa tarde para você que está nos assistindo. Estamos começando mais um podcast. Dessa vez nós vamos estar falando de acessibilidade, de inclusão. Agora no mês de abril, é o Abril Azul, a campanha de conscientização do autismo. E nós estamos aqui hoje, eu, a missionária Emanuela, que dividimos a liderança desse ministério aqui na IMISA, para falar mais um pouquinho, trazer mais informação, conhecimento para você, meu irmão, que está aí nos assistindo, né, Manu? Exatamente, Tamires. Mais um Abril Azul, né, que nós estamos fazendo a palestra aqui na igreja, trazendo, né, abordando esse assunto que é muito importante, principalmente para as pessoas que têm o autismo, né? Eu sou mãe de autista, mãe de Enzo, de 5 anos, e a gente sabe as dificuldades que às vezes passamos. Então, esse mês é muito importante a gente estar abordando esse assunto. Não só esse mês, mas todo ano, porque a inclusão tem que ser feita diariamente. É verdade. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Ele já esteve conosco ano passado, numa palestra lá na IMISA, e hoje ele está aqui conosco para falar mais a respeito do direito do autista. Dr. Stanley Rupert Jones, se eu falei errado, o senhor me corrija. Falou certo, perfeito. Ele está aqui conosco. Lorena, a esposa do Dr. Stanley, está aqui nos bastidores, nos gravando. O pastor Samuel também está conosco e Renan aqui na mídia. Irmãos, Dr. Stanley, ele é advogado, especialista em direito previdenciário, direito da pessoa com deficiência e autismo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Caruaru e vice-presidente da Comude. Ele é palestrante, articulador de iniciativas inclusivas e de defesa de direitos. É diagnosticado com TEA na fase adulta, TDAH, e traz uma perspectiva de técnica vivencial sobre neurodivergência. Dr. Stanley também tem superdotação e altas habilidades, não é isso? Exatamente. Vamos dar início, então, irmãos. Nosso convidado está aqui, Dr. Stanley, desde já lhe agradecemos pela oportunidade de tê-lo conosco, de tê-los conosco, e vamos falar mais um pouquinho a respeito desse assunto. O Abril Azul, a campanha de conscientização a respeito do espectro autista, e nós queríamos saber mais um pouquinho a respeito, primeiro, da sua vivência, Dr. Stanley, do diagnóstico, quando o senhor recebeu o diagnóstico já tardio, na fase adulta. Então, a gente gostaria de saber como o senhor recebeu o diagnóstico. Boa tarde a todo mundo que está aqui nos assistindo pelo canal do YouTube. Tamires e Emanuele, sou muito grato pelo convite. É com muita alegria que eu venho aqui falar de um tema tão especial para mim. Um tema que, além do técnico, é uma questão pessoal, né? Porque eu fui diagnosticado com autismo e, além da gente trabalhar com aquele cuidado, com aquela técnica jurídica no processo, isso agora passa a ser uma questão pessoal, né? Então, eu já trabalhava com muita dedicação para conseguir o benefício para os clientes, aquele acesso a uma terapia no SUS que não é fácil, e quando a gente se identifica assim também, a gente vê que eu tenho que lutar com muita força, com perseverança, porque são pessoas que precisam dessa assistência, desse cuidado, e que muitas vezes elas, os adultos, eu falo, suas famílias, eles não têm como lutar por esse direito, porque tem uma barreira, seja uma barreira financeira, uma barreira econômica, uma barreira social ou até mesmo de conhecimento. E quando eu estou aqui lutando por essas pessoas, sendo um porta-voz, eu sinto como que eu estivesse fazendo justiça de verdade. Por que isso? Muitos autistas, uma das suas características é a questão da justiça, do senso de justiça. Então, desde muito pequeno, forte, né? De jovem, eu me senti incomodado quando eu via injustiças sendo feitas com outras pessoas. E aí você quer tomar as dores, como se diz, né? E isso tem muito do advogado também. Quando a gente vê aqui, quando a criança foi diagnosticada com autismo, o médico prescreveu lá 6 terapias para ela. E aí a prefeitura, o estado, ele não concede essas terapias, alegando que tem muita gente, que a fila é grande, que não tem profissional. Certo. Mas aqui no Brasil a gente tem a Constituição, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem a Lei Berenice-Piana, ou seja, a gente tem várias leis que estabelecem que a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, ela tem direito àquela terapia. Ela tem direito a um diagnóstico. Então, o município, o estado se vire para conseguir, porque está na Constituição. Esses direitos não são um favor, não é uma troca política por ter eleito um vereador, um deputado. Ela é um direito do cidadão brasileiro. E chama mais atenção, do cidadão estrangeiro que vive aqui também.
Porque a nossa Constituição ela diz que a gente não pode distinguir brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros residentes. Então, quando a gente vê aqui que tem gente esperando 2 anos por uma consulta com um neurologista porque não tem neurologista, isso é um absurdo. Isso está ferindo demasiadamente o direito daquela criança, e não só a criança, a família, porque a família sofre junto. Então, esse senso de justiça social, ele se apurou mais quando eu fui diagnosticado, e eu consegui me entender. O diagnóstico na fase adulta, ele serve para você se entender. No meu caso, eu consegui estudar, fazer a faculdade, me casar, consegui me inserir no mercado laboral. Não foi fácil. Na faculdade, eu tive uma grande dificuldade para conseguir terminar a faculdade. Mas minhas notas eram boas. Era, mas eu tinha que me esforçar muito. Não era fácil eu pegar um texto de Michel Foucault, interpretar e fazer um resumo. Isso para mim parecia que eu estava pegando um texto em grego, sem nunca ter estudado grego. Coisa que para outros colegas meus era bem mais fácil interpretar. Até hoje, quando eu vejo um meme no Instagram, eu olho, minha esposa ria, eu não rio. Ela disse, eita, não entendi isso não, ela vai e traduz para mim. Aí eu rio. Então, da mesma forma que eu não entendo aquela... Uma percepção diferente das coisas, né? Muitas coisas, e tem coisas que eu entendo ao contrário. Um texto quer dizer uma coisa, eu entendo outra. Então, imagina a pessoa fazer uma faculdade de Direito, que tem as matérias que são assim bem rebuscadas, que você tem senso crítico, isso é difícil. Então, eu tive que me esforçar muito mais do que uma pessoa que não tem nenhum transtorno, nenhuma deficiência, para conseguir chegar lá. Quando eu fui ser submetido ao exame da OAB, eu fui reprovado 4 vezes. E essas reprovações, isso vai frustrando a gente vai tendo aquela sensação de incapacidade, de impotência. Mas eu consegui vencer essa barreira. E aí o que é que eu vejo? Talvez tenha alguns colegas nossos, alguns amigos, clientes, que não têm esse... Lembra quando a gente era pequeno, adolescente, que queria subir o muro e alguém botava o calço pra gente subir, né? Então é mais ou menos isso. O meu colega quer pular o muro e não consegue, mas se eu botar um calço ele vai e pula. Então hoje eu faço muita analogia para eu poder entender a vida, a processualística, o trabalho. Então essa analogiazinha do muro, eita, como é que eu vou ajudar meu colega? Meu colega precisa pular o muro. Se eu botar o calço ele pode, sozinho por ele próprio. Ele só precisa de uma ajuda, é o suporte, E o advogado ele tem esse papel fundamental, de que se eu conseguir com que aquela criança tenha acesso à terapia, ela vai ter uma vida muito mais digna, uma vida muito mais funcional do que se ela crescer sem essas terapias. Tem criança que faz 1 ano, 2 de fono, ela consegue falar perfeitamente. Agora, se ela não tivesse acesso a esse fonoaudiologista, ela iria ficar falando embolado, trocando as letras, e no futuro ela não arruma nenhum emprego. Precisa o acesso ao tratamento. Né? Exatamente. E aí, o meu diagnóstico na fase tardia, ele veio para eu me entender. Muitas vezes eu me senti deslocado. Eu me achava estranho, eu sou aquela pessoa que eu quero muito participar da roda de conversa, dos grupos, mas eu sou aquele que chego, só fico olhando pro povo, rio, o povo faz a piada, eu sou o último a entender. E isso é ruim pra gente, então ele já vai dificultando. E agora eu entendo por que eu tinha isso. Não é porque eu sou chato, ou porque eu não gosto daquelas pessoas, é porque eu tenho uma forma diferente de compreender o mundo. E muitas vezes as pessoas não nos compreendem. E isso, o diagnóstico nessa fase adulta, ela serve para você entender, por isso que eu leio um texto aqui e eu esqueço na mesma hora. Passar a entender de tudo que aconteceu durante a vida, né? Eu fui diagnosticado com TDAH também. Então, para eu ler um texto aqui, um livro, um romance, aqueles que passavam na escola para a gente ler, eu nem lembro mais os nomes, mas os que a gente lê, literatura brasileira, eu acabo de ler o primeiro capítulo e eu não lembro mais. Então, isso é difícil para você estudar para uma prova de geografia, uma prova de história, que você tem que relatar o que aconteceu. E isso é característica do TDAH, que me faz esquecer. Mas eu tive a sorte de ter o apoio familiar e de ir ajudando e eu fui crescendo. Mas muitas pessoas não têm. A realidade nossa aqui é que quando uma criança é diagnosticada com autismo, muitas vezes o pai, o genitor, ele pula fora do barco, né, e deixa a mãe sozinha. A maioria são mães solos, né? Exatamente. Então imagine, essa criança que ela padece da figura paterna, ela não tem muitas vezes uma situação econômica para ajudar ela a ter esses suportes. A gente vai condenar essa criança, se não prestar o suporte para ela, a um futuro disfuncional, desregulado e muitas vezes sem perspectiva. Ter me descoberto assim me ajuda bastante a olhar sob essa perspectiva para essas famílias. E isso me motiva muito mais a lutar pelos processos dessas pessoas. Coisa boa. Muito importante a fala do Dr. Stanley, né? Como eu sempre estou
nos grupos, né, das mães, faço parte lá do projeto, e a gente vê muito isso. E as mães, né, elas que são as maiores incentivadoras das próprias crianças, né, que têm o autismo. Então, isso é muito importante, porque o pai muitas vezes não tem aquela paciência de sentar, de ensinar, de fazer com que aquela criança evolua. Mas a mãe sempre tem essa paciência, né? E também a importância, né, doutor Stanley, quando o diagnóstico ele é precoce, porque a criança tende a evoluir mais, sendo precocemente Quanto mais rápido o o diagnóstico. tratamento, né, mais rápido a criança vai evoluir, né? Existe Exato. a janela da neuroplasticidade cerebral, que a criança até os 7 anos ela tem muitas podas neurais. Então, se o cérebro entende que aquela função do corpo a criança não está usando, ele entende que não precisa. Então, se a gente não tem como oportunizar essa criança a ter uma independência funcional até essa idade, 6, 7 anos, se essa terapia iniciar aos 10, vai ser muito difícil. E na linguagem popular, estou falando o quê? Tem criança que não consegue sair da fralda, não consegue se vestir sozinho, e tem a figura do profissional de TO, terapeuta ocupacional, que ele vai ajudar essa criança a aprender a fazer xixi, cocô, se limpar, vai aprender ela, ensinar a pegar no garfo. Ah, mas isso não é obrigação da mãe? Mas quando a gente fala de autista, muitas vezes ela precisa de um profissional para ensinar isso. Uma criança típica, naturalmente, ela vai ver o pai e a mãe vai repetir esses comandos, essas atitudes. Mas muitas vezes o autista ele precisa ser treinado, ser ensinado. A questão da seletividade alimentar, se a criança precocemente ela tiver acesso a um nutricionista especializado em autista, ela pode reduzir muito essa questão da seletividade alimentar. Mas a maioria das mães vem procurar a criança um diagnóstico depois dos 4 anos. E daqui que, eita, porque o filho está diferente, porque não falou ainda, então é quando se procura. E aí a gente ainda demora de se ter a primeira consulta médica com o especialista, de ter encaminhado para os profissionais terapêuticos adequados. Então essa criança vai tendo esse prejuízo que muitas vezes é irreparável. Verdade. O autismo é considerado uma deficiência para fins legais. Sim, no Brasil a gente tem a Lei 12.764 de 2012, que ela é conhecida como Lei Berenice Piana, que nessa lei estabelece que o autismo é considerado deficiência para todos os fins legais. E isso é bem importante a gente chamar atenção para isso, porque, por exemplo, o TDAH ele não é considerado deficiência no Brasil. E isso bota as duas condições em dois mundos bem diferentes. Por quê? Porque muitas vezes tem uma criança que tem um TDAH que é mais prejudicial do que o próprio autismo. E por ela não ser considerada deficiência, então essa criança tem muitas questões que são ceifadas, que são Muitas perdas, né? muitas perdas. Por quê? A Lei Berenice Piana diz que toda pessoa tem direito a um diagnóstico precoce. Então, suspeitou que a criança pode ter autismo, é obrigação do plano de saúde, do município, do estado, conceder essa consulta precocemente e as terapias também, o acesso às terapias. Já no caso do TDAH não, porque o TDAH não tem uma lei que diga que ele é considerado deficiência ou que tem prioridade no tratamento. Então, quando a Lei Berenice Piana estabeleceu que o autismo é considerado deficiência para todos os fins legais, isso foi um avanço muito grande no nosso ordenamento jurídico, Sim. porque a gente dá a essas pessoas a possibilidade de ter o acesso o mais rápido possível. E, por exemplo, quando uma criança ela é diagnosticada com autismo, ela é considerada pessoa com deficiência. Então, pai e mãe têm um carro, ela pode ter direito à isenção do IPVA, independente do nível de suporte. O autismo hoje ele é dividido em nível 1, 2 e 3 de suporte. Então a lei não estabelece que a partir do nível 2 ou do 3 é que vai ser considerado pessoa com deficiência. São todos os níveis. E aí o que acontece? Ela tem direito a prioridade em fila de banco, de Era isso que eu ia lotérica. perguntar. Quais são os direitos garantidos das pessoas com TEA no Brasil? A nossa lei ela é muito bacana, ela tem muito direito. O que falta é ser efetivado na prática. Mas eu vou falar quais são os direitos para a gente chamar a atenção. O primeiro, a criança com autismo, ela pode ter direito a um benefício do INSS, mas não é toda criança que vai ter, ou adolescente ou adulto. Ótimo explicar isso. Por quê? Porque a lei diz que para ter direito a esse benefício, tem que ser uma família de baixa renda.
E esse critério do INSS para apurar essa baixa renda, a lei estabeleceu que tem que ser uma família cuja renda per capita, ou seja, a renda por cabeça, ela tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, se uma família tem lá pai, mãe, 2 crianças, e uma dessas é diagnosticada com autismo, se o pai ganhar um salário mínimo e a mãe não ganhar salário, ela está cumprindo o requisito legal. Agora, se só mora a mãe, 2 crianças, e essa mãe trabalha de carteira assinada, ganha um salário mínimo, então essa criança com autismo já vai ter o seu direito negado. Existe a possibilidade dela provar que tem gastos a mais com fralda, medicamento, alimentação especial. Os tratamentos são caros, né? São caríssimos, são muito caros. Caso ela tenha esse benefício negado no INSS, ela pode recorrer ainda ao Poder Judiciário. Porque na Justiça, esse critério ele é um pouco aumentado. Há uma elasticidade. Lá na Justiça, o juiz ele pode valorar as provas, ele pode verificar o ambiente social, né, no qual essa criança está inserida, verificar as condições da moradia e determinar que seja concedido o benefício mesmo superando essa renda. Mas para isso a gente tem que provar que essa família, mesmo superando a renda, ela está em situação de vulnerabilidade social. E para provar isso a gente vai provar que, apesar dessa renda, ela tem muitas despesas com tratamento e terapias, e isso faz com que a família viva numa situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência. Muito interessante. Doutor Stanley, uma dúvida que algumas pessoas nos perguntam muito na igreja mesmo, né? Depois que a gente trouxe o Ministério de Acessibilidade e Inclusão para a igreja, é que muitas famílias desconhecem os seus direitos. Muita gente não sabe o direito que tem. Infelizmente isso acontece no Brasil, né? Pois é. E aí são muitos direitos que são negligenciados. E eu gostaria de saber um pouquinho mais a respeito justamente desses direitos que não chegam até essas pessoas. Pronto, o primeiro direito principal é o direito ao diagnóstico precoce. Ou seja, suspeitou que a sua criança é diferente, ela tem que ter direito ao acesso ao psiquiatra, ao neurologista ou a um outro médico capacitado para apurar se essa pessoa tem ou não, essa criança, se ela tem o autismo. Independente da idade, né? Independente. Suspeitou, já deve Não tem correr isso atrás. Exatamente, de esperar 1 ano, 2 não. Já tem ferramentas de diagnóstico que com 6 meses já consegue identificar se o bebê tem autismo ou não. Então, para cada faixa etária existe um tipo de questionário, um tipo de ferramenta que o médico especialista na área, ele vai saber aplicar para aquela criança, seja ela bebê, seja criança de 1 a 2 anos ou com mais de 3 anos. Inclusive, para adolescente e para adultos, já é outro tipo de processo, outro tipo de ferramenta para se apurar se há ou não o autismo. Além desse diagnóstico, fechou o diagnóstico, ela tem direito imediato a todas as terapias que o médico prescrever. Se o médico prescreveu lá 8 terapias, tem que ser feitas as 8. Ah, mas ele prescreveu fono, psicólogo, massoterapeuta, musicoterapeuta, tudo isso que se passou para ele, TO, nutricionista, tem que ser feito, tem que ser custeado, seja pelo SUS ou seja pelo plano de saúde. A lei tem que garantir. Exatamente. Tem muitos planos de saúde que negam, e a mãe, porque ele disse que não está no rol da ANS. Mas não é bem assim, não é porque não está no rol da ANS que não tem direito. É preciso verificar se, por exemplo, no Poder Judiciário existe uma coisa chamada jurisprudência, que é aquelas várias decisões que os juízes de tribunais superiores dão e se pacifica naquele entendimento. Então tem uma jurisprudência que diz que, mesmo que não esteja no rol da ANS, se o médico prescrever, é direito da criança ter aquela terapia. Então, é importante a gente chamar a atenção para isso, porque muita gente bate na primeira porta, é negada, ela deixa para lá. A criança com autismo no ambiente escolar. Insistir, né? Insistir. E é importante que essas pessoas procurem advogados, porque muitas dessas leis não chegam ao conhecimento do público. É importante procurar advogado especialista em direito dos autistas para que essas famílias possam ser orientadas melhor. Na escola, por exemplo, ninguém pode se negar a fazer a matrícula de uma criança pelo fato dela ter deficiência ou autismo. Se o gestor se nega a fazer isso, ele está cometendo um crime, inclusive pode ser preso. Eu já vi relatos, É um absurdo. vários relatos de clientes nossos que dizem: doutor, eu fui matricular minha criança lá, aí eu cheguei e disse, tem vaga sim. E quando fui pegar os documentos que eu trouxe ao testado que ele era autista, ele disse, não, eita, acabou, a última pessoa fez a matrícula aqui. Isso é um absurdo. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu Quando com você? Acontece muito. Enzo estava no período já de começar a estudar. Eu fui à procura, só que eu já falava logo que ele era autista.
Então eu fui negada em várias escolas. Me disseram que já tinha a quantidade por sala de autistas, já tinha 4, 5, então não podia aceitar outro autista. Isso aconteceu, eu pensei assim, que às vezes acontecia com os outros, mas comigo não ia acontecer. Mas quando eu cheguei, em várias escolas aconteceu isso. Várias mães relatam, sempre que a gente vai em alguma palestra, procurar aprender mais um pouquinho, a gente sempre escuta alguma mãe falando, sempre a narrativa é essa, que foi na escola, normalmente escola, não só públicas, né, na verdade, todas as escolas, e acabam sendo negada a vaga da criança quando diz do diagnóstico. Teve uma escola até que eu fui que ela disse, quer trazer ele para fazer um teste? Se der certo, a gente faz a matrícula. Eu disse, não, porque eu queria que aceitasse, independente se ele fosse autista ou não. Pronto, a lei não fala em limite de autista por sala de aula, de jeito nenhum. Não pode se recusar de jeito nenhum, dizendo, porque não tem uma pessoa para tomar conta dele, profissional de apoio. É a obrigação da escola custear esse profissional de apoio. E ela não pode cobrar nada a mais para esse serviço. Tá na escola particular e na escola pública, o Estado é quem vai pagar. Exatamente, o Estado é quem vai pagar na escola pública. E ela não pode se negar dizendo que já tem um número máximo de autistas na sala de aula, porque não existe esse número máximo. Não está isso na lei. A escola tem que se adequar. Se precisa de uma sala sensorial, uma sala de estabilidade para regular a pessoa, que se chama sala de apoio, esqueci a sigla, mas é AEE. A gente tem que ter esse ambiente, tem que ter materiais lúdicos, a gente tem que ter várias ferramentas para poder regular a criança quando ela se desregula. Ela tem direito ao PEI, que é o Plano Educacional Individual. Por que isso? Porque aqui no começo da fala eu falei de algumas dificuldades que eu tinha. Então hoje a gente vai ter um autista na sala de aula e pode ser que quando a professora esteja falando lá de história sobre a colonização do Brasil, se a gente fizer com figurinha, tá lá o barquinho de Pedro Álvares Cabral, os índios aqui, isso aqui, ela vai compreender. Porque tem uma figurinha, tem uma coisa, fica mais fácil para ela absorver essa informação do que só texto. Então, o plano ele deve ser construído entre a escola, a criança e os pais, porque os pais também precisam participar desse momento. E é importante a gente falar isso porque tem muita criança que está matriculada na escola, mas de fato não está sendo incluída. Ela está lá somente esquentando a cadeira, como se diz a história. A gente precisa efetivamente que ela participe, que ela aprenda, que ela estude. E o PEI, ele é exatamente para isso, para a gente ver a dificuldade daquela criança e poder adaptar as aulas, as provas, para que ela possa participar em igualdade com as demais crianças. Perfeito. Doutor Estano, nessa questão do acesso à saúde, do tratamento, SUS e plano de saúde, eu vejo que isso é uma grande polêmica falada a respeito do autismo, onde muitos planos não querem também aceitar, né, o tratamento. E aí esse acesso como funciona? Do SUS para o plano de saúde? O plano de saúde não pode se negar a fechar um plano porque a criança tem autismo. Isso está proibido também na lei. Outra coisa, ele entra no plano de saúde, mas depois o plano se nega a custear algumas terapias. Isso é muito comum. E aí, o que é que a mãe pode fazer? Ela pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar um advogado particular, o Ministério Público, para fazer essas denúncias, para que ela possa ter o seu direito assistido. Porque é direito da criança ter o acesso ao plano e às terapias. E se o médico coloca lá que de 6 em 6 meses tem que ter uma consulta, tem que ter. Porque o médico ele vai estar sabendo o que está passando com aquela criança e se necessita voltar de ano em ano, de 6 em 6 meses. O ato médico ele não pode ser contestado. Existe a resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que o ato médico ele é perfeito no sentido jurídico. Se o médico prescreveu aquelas 4 terapias para a criança, o gestor escolar não pode desconstituir, o gestor administrativo do plano de saúde não pode desconstituir, a não ser que tenha outro médico depois que diga, estudei aqui e esse aqui não casa, que ele tem essa situação nesse momento. Isso é preciso ser avaliado por médicos, por profissionais da área de saúde. Eu já ouvi mãe que foi fazer a terapia de plano de saúde, né? Foi fazer a terapia, quando chegou lá disse, não, a terapia foi cancelada. Aí ela já foi liberada. Ela disse, não, o médico não liberou.
Não, mas já está liberado aqui, que a terapeuta, que o plano disse que a terapeuta tinha que encerrar. Ela, não, aí entrou com Na justiça. isso, na É porque justiça os com o planos de saúde advogado. querem limitar o número de sessões, 20 sessões por semestre. Então isso também é proibido. Se o médico prescreveu lá Para não custear, né? o número X de terapias por mês, ele É tem um que fazer absurdo. aquilo. O Brasil, eu não acredito que seja um país inclusivo. Porque, na prática, eu que tenho glaucoma, a gente está falando de abril azul, porém todo mundo que tem alguma deficiência, a gente vê que o nosso país realmente não é um país inclusivo. Falta informação, as pessoas não têm informação, e falta acessibilidade. Mas na sua visão, doutor Stanley, eu falei da minha. Você acha que o Brasil é inclusivo? Olha, na visão legal, ou seja, na quantidade de leis, ele seria o país de primeiro mundo, o melhor do mundo para a pessoa com deficiência ou com autismo morar. Só que na prática essas leis não são efetivadas. Então a gente não precisa de uma lei nova. Eita, E em todos os âmbitos, né? em todos os âmbitos, seja deficiência física, deficiência visual. E o que que acontece? A gente tem a lei, mas falta informação. Talvez já seja o próprio sistema que queira que o povo não tenha acesso a essa informação. Existem muitos políticos no interior querendo fazer leis novas para autistas, mas que já tem a lei federal que já cobre isso. Então a gente vê aquele curral eleitoral, né? Aquele, eita, vamos aqui angariar pessoas para que elas vejam que eu sou o salvador da pátria Verdade. e conseguir voto. Mas essa lei já existe. O que a gente precisa é aplicar de fato. Ah, tem muita criança que não tem o profissional de apoio escolar em sala de aula. Por quê? Porque falta lei? Não, a lei diz que tem que ter, porque falta aplicar. E o que é que acontece? Muita mãe que tem, e eu falo mãe porque a maioria dos pais abandonam, né? Então, a regra geral é mãe, ou é uma avó, mãe. Elas percebem que o seu filho, sua filha está sendo prejudicada por conta da ausência de um profissional de apoio escolar, mas ela não sabe que ela pode lutar por esse direito. Ela pensa que é um favor da escola fornecer, e não é. O direito não é um favor. Mas a nossa cultura é de que a gente pense, e eu falo eu também como cidadão, a gente pense que a gente vive de favor com o pires pedindo uma esmola. Verdade. Eu vou na escola, olha, É a por favor, desinformação, matricule né? aqui meu filho. Olha, por favor, veja se você consegue aqui uma vaga para psicóloga do meu filho, porque ele está se mordendo e está se machucando. Vamos ver se daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 2, a gente fica nessa mendigância eterna, quando seria um direito nosso. Infelizmente, a gente vê todos os dias famílias sendo destruídas por falta de acesso a esses serviços. A gente precisa de lei? Não, a gente não precisa de lei. A gente precisa de efetivação. Mas aí o que é que acontece? A gente tem até grupos representantes de mães de crianças com autismo que se juntam. Mas o que é que acontece? A informação chega àquelas pessoas que estão se unindo. É muito bom, é muito plausível isso de se fazer esses grupos. Mas a gente tem que ver que tem mães que não tem nem um celular. É verdade. Se ela não tem um É celular, uma realidade que É uma ainda realidade, existe sim. no Brasil. embora a gente tenha aqui inteligência artificial, robô que já está fazendo o serviço doméstico, mas a gente tem gente aqui na nossa região que não tem acesso a um celular. Sim. E aí essa pessoa não tem acesso a um grupo de WhatsApp do grupo de mães, do grupo de autistas, e ela fica por fora. É muito raro que a gente tenha essa informação na televisão, no rádio, e essas pessoas não têm acesso. Então o primeiro passo é essa desinformação. Outro problema muito grande que a gente tem aqui no Brasil. Se fala muito que o Brasil é um país de várias culturas, de vários povos, muito acolhedor. Ele é muito acolhedor para quem não tem nenhuma deficiência. Verdade. Ele é muito acolhedor para quem não é pessoa negra. Ele é muito acolhedor para quem não é estrangeiro. Ele é muito... Preconceito, né? Exatamente. Ele é muito acolhedor para quem não está nas minorias. Quando a gente fala de grupos minoritários, a gente tem um preconceito enorme, absurdo, para com essas pessoas. Ah, então o país do futebol, do carnaval, todo estrangeiro quer vir passear aqui, turismo. Será se isso é verdade? Porque quando a gente vê aqui uma pessoa com autismo, o povo diz, é cheio de plantinha, a mãe que não queria direito, se fosse meu filho, eu dava umas boas palmadas e no instante se orientava. Exatamente assim. Ah, mas essa mãe está doida para que o filho dela seja diagnosticado com autismo para ela ganhar um benefício do governo não ter que trabalhar. Eu escuto isso diariamente no meu escritório. Ah, mas também agora todo mundo é autista. Não, todo mundo não é autista não. 2% da população é autista. Ah, mas também todo mundo tem TDAH. Aí a pessoa que já é
um pouco desleixada vai dizer, é porque eu tenho TDAH, e vai se banalizando um transtorno sério. Tudo, tem piada na internet que é TDAH, vai cuidar do teu TDAH. Isso banaliza o transtorno para aquela minoria de pessoas que tem, e isso faz com que o preconceito aumente. Porque quando a gente tem um menino lá, autista, que não foi incluído na escola, que não tem um profissional de apoio, ele pode ter comportamentos que façam com que as outras crianças tenham preconceito com ele. Porque ele pode desregular e ficar sozinho, sem um apoio. Ele pode precisar de um suporte para fazer uma tarefinha, responder um questionário e ele não vai saber. E aí já vira motivo de bullying, porque aquelas outras crianças também não foram capacitadas para não promover o bullying, o preconceito com um amiguinho que é diferente. As próprias mães e pais daquelas outras crianças, nas suas casas, provavelmente tecem comentários preconceituosos contra as pessoas com deficiência, contra pessoas com autismo. E aí a gente vive numa sociedade muito preconceituosa. Além de preconceituosa, desrespeitosa. Porque a gente vê várias vagas de pessoa com deficiência aqui no estacionamento e carros estacionados lá que não tem É um absurdo. nem motorista, nem passageiro com deficiência. Eu tô cansada de levar Enzo para terapia e isso sempre acontece. Em frente da clínica tem uma vaga para pessoa com deficiência, só que muitas vezes eu não consigo estacionar o carro lá porque tem algum carro lá estacionado e eu sei que não é de uma pessoa com deficiência, porque às vezes o motorista está do lado do carro, às vezes veio resolver algo num comércio que tem em frente e chega e estaciona ali. E essa fala de Dr. Stanley é muito importante, porque eu, como falei, né, nessa questão das deficiências invisíveis, que olha, mas não vê nada aparentemente. E aí existe esse preconceito justamente disso, porque o autismo não é como algumas deficiências que são exatamente visíveis, no meu caso do glaucoma, que não é exatamente visível, e a gente passa por algumas situações de preconceito, de desrespeito, justamente porque a gente não está ali mostrando visivelmente a deficiência e a gente acaba passando por situações que são absurdas e é difícil. Eu acho que viver no Brasil realmente com alguma deficiência é uma situação Eu vou mais além. Eu estava numa fila, numa loja no shopping esse final de semana e chegou uma grávida atrás de mim. E todo mundo faz de conta que não está vendo a grávida. Aí eu disse, vem cá, você tem preferência, venha pra frente. E o povo chega e fica desconfiado. com a cara feia. Mas assim, era aparente, ela estava com a barriga grande, acho que já estava com 8 meses por ali ou 9. E o povo se vira e faz de conta que não está vendo. Se você usa óculos, você tem um problema com deficiência visual, é natural que você deveria sentar na primeira cadeira na sala de aula. Mas o que a gente vê é as crianças na escola com óculos que sentam lá atrás e aqui na frente gente que não tem problema visual. Mas é porque a criança gosta de sentar na frente. Certo, mas desde pequenininho a gente já deve ir dizendo, o seu coleguinha, ele não enxerga direito a letrinha no quadro. Vamos ceder espaço para ele porque ele tem um problema visual, senão lá atrás a criança vai terminar desistindo, não quer copiar e não vai acompanhar a tarefa. É verdade. Então, isso acontece todos os dias. Quando a gente vê uma mãe com uma criança com autismo, com cordão, o povo não sabe nem o que é aquele cordão pendurado. O povo não sabe o que é o cordão, aquele quebra-cabeçazinho colorido. Tem gente dizendo, eita, onde é que tu comprasse? Eu queria comprar um pra mim, tá tão bonito. Acho bonito. Aí eu disse, não, só pode usar quem tem autismo. Aí eu não sabia, não, porque tá todo mundo usando, eu vi os brincos já de quebra-cabeçazinho, eu queria usar. Então, junto o preconceito com a falta de informação, a gente faz, eu não vou nem dizer o que faz, a gente causa um grande problema aqui no Brasil. É verdade, a falta de conhecimento, ela é absurda e gigantesca, infelizmente, na sociedade em que vivemos. Doutor Stanley, o que acontece quando esses direitos são desrespeitados? Vou lhe dar um exemplo. Uma criança que está na fila de espera do SUS para passar pelo neurologista pela primeira vez. A gente tem relatos de mães que estão há 3, 2, 4 anos esperando uma consulta e não conseguem. Isso causa um prejuízo enorme para essa criança hoje e no futuro. Porque a gente poderia ter uma criança que pudesse vir a ter uma vida adulta funcional. O que é uma vida adulta funcional? Independente, que ela própria pode cuidar de si, trabalhar, ter sua renda, se vestir, se alimentar, morar sozinha numa casa. Se a gente não fornece esse acesso à terapia precoce, talvez essa criança vire um adolescente, um adulto que não vai conseguir viver sozinho.
e vai precisar do cuidado dessa mãe pelo resto da vida. Só que pela ordem natural da vida, ela vai morrer primeiro, né? E depois essa criança, esse adulto autista, vai ficar nas mãos de quem? Então é muito importante que as mães hoje que estão com suas crianças aguardando 2, 3 anos de uma terapia, aguardando essa consulta por 2, 3 anos, que ela procure o Ministério Público, a Defensoria Pública, advogado, para poder entrar na justiça para conseguir o seu direito. Porque, como eu falei, não é um favor, é o direito dessa criança. E é um direito que ela pode acarretar um prejuízo enorme no futuro, se não tratar hoje. Existem vários estudos que dizem que essas terapias, elas fazem com que a criança evolua. Evolua como assim? O autismo não tem cura porque não é uma doença, né? Mas a gente, através da terapia, sabe que elas podem ser minimizados os impactos dessa condição na pessoa autista. Uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Então, ela tem dificuldade na fala. A fonoaudióloga vai conseguir minimizar essa dificuldade. Ela não consegue se alimentar sozinha. A TO vai conseguir. Problemas de automutilação. Com a terapia psicológica, muitas vezes consegue se controlar isso. Então, é extremamente importante que as terapias sejam fornecidas e alcançadas, acessíveis para essas pessoas, desde quando foi prescrito. Maravilha. Nesse âmbito, a gente falando agora um pouquinho da questão adulta, né? Do mercado profissional. Como as empresas, na sua visão, podem se adequar, podem se tornar mais inclusivas dentro do mercado de trabalho? Deixa eu comentar só uma coisa aqui. Existe uma previsão legal que as empresas com mais de 100 funcionários, elas têm que reservar um percentual para funcionários com deficiência, pessoas com deficiência. E o autismo, como é considerado pela lei berenicipiana, pessoa com deficiência, ela se inclui nisso. Mas as empresas, quando elas abrem essa vaga para pessoa com deficiência, eles querem uma pessoa com deficiência física que ande, um cego que enxergue, um surdo que escute e um autista que seja extremamente comunicativo. Ou seja, ela não quer essas pessoas, né? Não é inclusão, né? Exatamente, é o contrário. Se a empresa vai contratar uma pessoa com deficiência física, a gente tem que ter o prédio totalmente acessível, com rampas, com espaço de porta para passar uma cadeira de roda. Exatamente. Se a empresa quer contratar um autista, ela não pode botar ele na rua 15 de novembro aqui em Caruaru com a porta aberta para ele estar trabalhando no computador. Porque ele vai se dispersar o tempo todo, vai atrapalhar o foco dele. O autista, nem todos, mas se esse autista precisar de silêncio, uma sala com menos luz, às vezes tem autista que não pode estar virado para a porta. Por exemplo, se eu ficar virado para a porta, eu vou ficar olhando o tempo todo que o povo passa. Eu não vou conseguir trabalhar, eu tenho que estar no silêncio. Então, são pequenos ajustes que se pode fazer para adaptar o ambiente para acolher essa pessoa. Quando a gente fala de inclusão no ambiente de trabalho, a primeira palavra é acolhimento. Antes dessa pessoa com deficiência chegar na empresa, a gente precisa capacitar os funcionários. Capacitar sobre o que é inclusão, sobre o que é capacitismo. Capacitismo é o preconceito, é tratar como inferior a pessoa com deficiência, é fazer piadinha de mau gosto, é achar que aquela pessoa não tem capacidade. Isso é o crime de capacitismo. A pessoa pode inclusive ser presa, mas quase ninguém sabe disso. E pratica. E pratica. No dia a Infelizmente, dia, isso sim. acontece muito. Então, essas empresas que estão pretendendo contratar pessoas com deficiência, é importante que antes disso já busque cursos, palestras de capacitação sobre essa temática. Porque não adianta a gente querer colocar lá só para preencher a cota e a gente termina prejudicando aquela pessoa com deficiência e aumentando o preconceito das outras pessoas que não são deficiência que estão trabalhando em conjunto com essa pessoa. Exato. No Brasil tem muito disso. A gente teve a Lei Áurea que libertou os escravos, né? Mas não foi feita uma política pública para acolher esses escravos que foram libertos. A gente tem uma lei de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, mas a gente não tem a capacitação dos empregadores e dos colaboradores para poder receber essas pessoas. Então a gente tem muito disso no nosso país. E eu estou precisando que a gente acabe com isso. A gente tem que dar o primeiro pontapé para a gente poder ter um país inclusivo de verdade. Muito boa essa fala. E a inclusão é apenas contratar ou envolver outras mudanças? Que eu acredito que foi isso que Foi o isso que a senhor gente estava falando agora, né? já falou. Então veja só, se eu for contratar uma pessoa com deficiência visual, a gente tem programas de computadores adaptados para que essa pessoa possa trabalhar. A gente tem que ter um piso tátil para que ela possa se locomover com independência no ambiente de trabalho. Ah, mas um cego consegue trabalhar no escritório? Consegue sim. Se o computador tiver a tela assistida,
se todos os documentos puderem ser enviados de forma que haja leitura pela máquina para essa pessoa compreender, então existe sim a forma. A gente vai colocar uma pessoa com TDAH para trabalhar na empresa. Se a gente tiver o desenho do processo operacional todo desenhado assim fisicamente, vai facilitar com que essa pessoa não esqueça dos seus atribuições no seu trabalho. Então, chegou de manhã, está aqui, pregado aqui no computador. Primeira coisa, checar a agenda. Segunda coisa, mandar mensagem para os clientes. Então, se a gente tem um roteiro ali desenhado, literalmente desenhado, essa pessoa vai todo dia ela vai esquecer. No outro dia, quando ela chegar de novo, ela tem um roteirinho. Vai lembrar. E torna até uma equipe mais forte, né? Exatamente. Todo mundo trabalha junto. Exatamente. Agora em abril, como a gente citou, a campanha de conscientização do Abril Azul. E para o seu ponto de vista, a importância do Abril Azul, as campanhas têm sido eficazes? Sim e não. Por que sim e não? Porque a gente consegue tocar na ferida. A gente consegue mostrar, o autismo está aqui, ele existe, precisamos disso. Mas uma coisa que tem acontecido e que eu tenho notado é que a gente não está conseguindo furar a bolha das pessoas que estão envolvidas com o autismo. Como assim? A mãe que teve o diagnóstico do seu filho com autismo, os parentes dela, os primos, coleguinhas ali, estão antenados nisso. Tem o adulto ali, tem o patrão dele, tem o colega de trabalho, tem a esposa, tá. Aí a gente tem ali o cara que passou no concurso público, então os colegas ali. A gente tem médicos, profissionais, terapeutas que estão, certo? Mas tem muita gente que está fora. A pessoa que tem um contato com até, digamos, um segundo ou terceiro grau com um autista, ela está antenada nisso. Mas quem está fora disso nem sabe. Como a mãe relatou para mim lá no escritório, que o menino dela sentou lá na cadeira de ônibus e tinha o símbolozinho do autismo e tem um cara atrás que disse, agora os homossexuais têm até direito a assento prioritário. Aí ela disse, não, isso não é o símbolo da LGBT não, isso aqui é o símbolo do autismo. E nada contra o símbolo LGBT, mas eu só estou falando que as pessoas não sabem nem interpretar os sinais, os símbolos. Sim. Então, por que aquela criança teria um direito prioritário no assento? A lei diz que tem, o ônibus colocou lá, mas os usuários do ônibus não sabem. Então estavam criticando essa mãe que tinha essa criança ali no assento prioritário. A gente precisa furar essa bolha. E assim, programas como esse, um podcast que vai ficar gravado, que estará no YouTube aí, que vocês podem compartilhar os links para as pessoas, é muito importante. Porque isso vai passando no feed, no celular de uma pessoa, e aí, o que é isso aqui? Existe muita pessoa que sequer sabe o que é autismo. Muitíssima. Então é importante difundir isso, mas eu ainda acho que está pequeno, que precisava ser mais. A gente precisa de mais campanhas. Existem os movimentos da própria sociedade civil, dos grupos de pessoas com autismo, de mães. O município, o estado tem feito sim campanhas, tem feito trabalhos para divulgar, mas ele não chega a todo mundo. A gente precisa de mais, a gente precisa não só em abril, a gente precisa de fomentar os direitos do autista, de falar sobre capacitação e inclusão, maio, junho, julho, agosto, todos os meses, para a gente ficar martelando ali para ver se isso consegue chegar ao máximo de pessoas. A gente só vai ter um país inclusivo quando todo mundo souber o que é. Hoje nem todo mundo sabe. E depois que eles souberem o que é, quando a gente conscientizar sobre a inclusão e o respeito. É como aquela velha frase, né? Eu só conheci o autismo quando bateu na minha porta. Exatamente. É quando a gente conhece, porque é como o senhor disse. E muitas vezes quando é algo que não é da nossa parentela, então a gente não se preocupa saber também, não é? Então tem que ser aquela informação, tipo assim, vai ser no apulso, você vai ter que ouvir essa informação que a gente tem para lhe passar. Que às vezes a gente tem essa sensação que as pessoas não querem ouvir, não é? Então, é como eu falei, você vai ter que ouvir, porque a gente está aqui para falar disso. E isso não era para ser assim, era para a gente conhecer, apesar também que tem muitas outras deficiências a quais a gente não conhece, né? Mas é sempre bom. Eu sempre fui bem curiosa em relação, como eu sempre conto aqui, uma amiga minha que fazia minha unha, que conversava muito comigo porque o filho dela era autista. E daí eu não sabia, mulher, o que é autismo? Me explica. E daí eu fui conversando. Por conta dessa conversa que eu tive com ela, foi que eu abri os olhos para ver que o meu filho também tinha a mesma deficiência.
Mas se eu não tivesse conversado com ela, então eu acredito que essa informação teria chegado para mim depois, até quando ele estivesse estudando, né? E ele foi uma criança que teve um diagnóstico precoce com 1 ano e 8 meses. E como o senhor falou há alguns instantes, né? Em relação às terapias, que é muito eficaz quando a criança é diagnosticada precocemente. Então, é bom a gente saber, nem que seja um pouquinho, não é? Porque eu só fui me aprofundar depois do diagnóstico dele. Mas é bom a gente saber um pouquinho, conhecer a história de outras pessoas, porque caso venha acontecer conosco, na nossa família, a gente já vai estar com aquele estalo, né? Vai lembrar daquela história que a gente ouviu. E essa fala de Manu, eu lembro que há 2 anos atrás, quando a gente iniciou o ministério aqui na igreja, era justamente isso, né? Faltava informação, as pessoas não sabiam. Quando a gente propôs o ministério, trazer as palestras, primeiro informativas, era isso mesmo, as pessoas não sabiam o que era. Não conheciam o colar do quebra-cabeça, do girassol. Então é isso mesmo, está faltando informação. A gente acredita que pelos meios de comunicação, rede social, as pessoas têm tanto acesso à informação, mas é como o doutor Stanley também falou anteriormente, né, um pouco mais atrás, que ainda existe a falta de informação, infelizmente. Infelizmente. Vocês aqui na igreja já estão com um papel brilhante de ter o núcleo de inclusão aqui, né? Inclusive eu vim para uma palestra aqui e foi muito bacana porque a gente pode compartilhar com os membros aqui da igreja sobre o que é autismo, o que é TDAH, como incluir uma pessoa, o som do ministério, se está muito alto, se não está, a gente baixar um pouquinho. Isso é muito importante. Vocês aqui na igreja, vocês já estão repetindo para um grupo de pessoas. E essas pessoas já estão aprendendo. Eles vão ser repetidores daquilo que está sendo ensinado. E é bom que outras igrejas também vão fazendo isso. Grupos, a gente fala só de igreja. Mas, por exemplo, o grupo de dança dos idosos do bairro aqui. Alguém poderia dar uma palestra para o grupo dos idosos. Porque às vezes um idoso ou idosa lá pode ter um netinho que é tido assim, esse menino é muito impossível, esse menino não para quieto. Por que será que ele não para quieto? Geralmente diz logo que é a mãe que não cuida direito, que está mimando, né? Minha mãe dizia que o meu filho era muito estranho. Tá vendo? Porque eu já tenho um mais velho e ela dizia, Enzo é muito estranho. Ele não é igual a Isaac, ele não gosta de carinho, ele não gosta de estar no braço da gente. Aí depois que ele foi diagnosticado, eu expliquei a ela, mãe, ele não é estranho. Ele é diferente porque ele tem um autismo. E daí fui explicar a ela, porque ela foi bem engraçada. Ela disse assim, o que é isso? Exatamente, porque não se falava em autismo, né? E fui explicar para ela o que era o autismo. E assim, ela entendeu, né? As pessoas mais velhas, muitas vezes, a ignorância, assim, de não saber, de não conhecer. E aquela história, você falou para sua mãe, ela entendeu. Vai ter muitas pessoas que não vão entender, que vão ignorar. Isso. É como a semente que é plantada no solo fértil, ela vai florescer, né? Mas se a gente plantar na rocha dura, ela não vai florescer. Mas a gente tem que semear e esperar os bons frutos. Exato. E existem ainda, né, doutor Stanley, muitos mitos a respeito do autismo. E a gente gostaria de desmistificar um pouquinho, se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bom, tem muitos mitos que dizem assim, todo autista é muito inteligente, ele é um gênio. Não, não é bem assim. Tem autista que vai ter deficiência intelectual, vai ter autista que não vai conseguir acompanhar o rendimento escolar. Nenhum autista gosta de abraço. Mentira, tem muitos autistas que gostam. Mas todo autista é muito caladão na dele. Não, tem autista aí que é comediante. Então, o autismo ele é um espectro. O que é um espectro? Imagine que numa régua a gente vai de 0 a 30. Aí se a gente botar a régua para cima, de 0 a 30. Agora bota ela na diagonal, de 0 a 30. E vai assim, ou seja, infinitas possibilidades. O espectro é como uma esfera e várias linhas dentro dessa esfera. Vai ter gente que está mais perto do núcleo, com características mais fortes do autismo. Vai ter gente que está mais perto da borda, com menos características autísticas presentes. E como assim características autísticas? Todo mundo diz, para ser autista não pode olhar nos olhos. Tem autista que olha, que isso não incomoda. Mas tem autista ali no São João, no Pátio do Forró, como é que pode? Ele não deve ter uma sensibilidade auditiva, mas já tem autista que o próprio barulho do ar-condicionado incomoda, que perturba. Lá perto de casa está tendo uma construção e tem um trator que fica batendo numa pedra lá. Isso me deixa doidinho, agoniado, eu fico assim desesperado. Eu boto abafador, mas ele me dá uma agonia, ele me deixa nervoso. Né? Sim.
barulho de motor de carro me incomoda, buzina me incomoda, barulho de escape de moto. Então, alguns barulhos me incomodam. Mas tem autista que não vai ter esse problema. Alguns escutam música, mas o barulho do liquidificador incomoda. O barulho do liquidificador incomoda. São as suas particularidades de cada um, né? Cheiro. Depois do diagnóstico, eu percebi que eu vivia espirrando e tossindo, uma tosse danada. Mas era o que? Era perfume. O perfume me causa essa coisa. Então, eu evito usar perfume. Mas quando eu pego um elevador que tem alguém, eu já começo a espirrar, a tossir. Ah, mas isso é rinite alérgica? Não. Isso é a sensibilidade a esse cheiro. Eu percebo o seguinte, quando eu tenho uma semana muito sobrecarregada, que tem reuniões difíceis, que tem assim trabalhos tensos, ontem e hoje eu acordei com a dor no corpo toda, com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça desde ontem, o corpo ardendo, doendo as articulações. E antigamente eu pensava que eu peguei virose. Eita, aí já ia eu pensar que era virose, passava ali. Não, hoje eu entendo que essa semana foi bem intensa para mim e meu corpo está sobrecarregado. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir hoje, quando chegar em casa, eu preciso dormir amanhã até tarde, para poder recuperar essa energia, ficar sozinho, no silêncio. Eu gosto muito de ficar no silêncio. Não que eu não goste de conversar com pessoas, eu gosto muito, mas para mim é difícil. Não é natural eu estar numa roda com pessoas e eu conversar assim. É como se eu estivesse me programando. Eu vou dizer isso, ele falou isso, eu posso dizer isso. É como se eu ficasse calculando matematicamente o que eu devo falar e o que eu não devo. Então, quando a gente fala de autistas, tem autistas que não conseguem nem tocar o cabelo para pentear, assim. Ele tomou banho, penteou ali de lado, se você chega e balança no cabelo assim, vai doer nele. Já tem outros que não. Ontem eu atendi um autista nível 3 de suporte, com 11 anos, bem carinhoso. Ele abraçou a secretária, ficou dando beijo na mão dela. Eu estava atendendo a pai e a mãe, e a gente tem uns brinquedinhos lá no escritório. Ele estava brincando com um brinquedinho, e de repente ele chegou e veio me dar um beijo na bochecha. Então, esse é carinhoso, esse ele gosta de abraçar as pessoas, de ter esse carinho. Já vai ter outros não. Tem gente que não gosta de abraço. Tem gente que prefere esticar só a mão. Então, cada autista vai ser de uma forma diferente. A gente não tem que ter esse medo de dizer, eita, mas se ele escuta música, como é que o cara vem para a igreja para o louvor se ele é autista? Não, pode ser que a música do louvor seja a única que não perturba ele. A gente não vai saber. Vai de cada um. Ele gosta de andar de moto e o barulho do motor da moto não vai perturbar. Pode ser que qualquer barulho perturbe, mas o motor da moto não. A gente não pode julgar o autista porque diz, olha, o autista está ali, ele toca bateria. Como é que pode tocar bateria? Talvez seja o hiperfoco dele. Então, tem muitos mitos sobre isso. Tem mito de que o autista vai ser sempre um gênio, como a gente tem a série The Good Doctor. Nem todo autista vai ser um super gênio. O autismo, ele é um espectro. Além disso, muitos autistas ele vêm com comorbidades. O que é comorbidades? São outros transtornos ou algumas outras deficiências que vêm associadas ao autismo. Tem autista com TDAH, tem autista com deficiência intelectual, tem autista com TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Tem um monte de outras condições que podem vir associadas. Então, além do autismo ser o espectro, a gente tem essas outras condições. Então, quando a gente falar de autismo, 1 mais 1 não é igual a 2, pode ser igual a 3. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar pecando nesse sentido, de estar prejulgando uma pessoa dizendo, mas ele usa gravata, como é que aperta o pescoço dele e ele não tem sensibilidade com a roupa? A gente não pode julgar a pessoa por um simples olhar para ela. E às vezes uma etiqueta incomoda, né? Uma etiqueta. É Cortar a unha pode incomodar. Cortar o cabelo. Tem muita criança que não gosta de ir no cabeleireiro porque esse barulhinho da tesoura cortando o cabelo, creque, 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 dá agonia. O meu filho, ele tem sensibilidade para cortar a unha, escovar os dentes e para cortar o cabelo também. Então, é umas situações... a escovação não, até que melhorou, devido a um tratamento que a gente fez. Mas cortar o cabelo e cortar a unha é chororô, viu? É difícil. Só a mãe que sabe, né? Só a mãe que sabe. São Doutor guerreiras. Stanley, qual o conselho que o senhor dá às famílias que receberam um diagnóstico recente? Geralmente, quando se recebe um diagnóstico, a pessoa passa por um choque, né? Muitas mães chamam de luto, a pessoa tem aquele impacto. Eu mesmo, quando eu recebi o meu diagnóstico, foi assim, eu caí no choro na hora e passa um filme na sua cabeça, você dizendo, poxa vida, então isso que aconteceu é por causa disso, eu era assim nessa situação por causa disso. Mas depois você se recompõe e eu, no meu caso, eu consegui me entender muito mais. Até hoje eu estou começando a me entender, faz 2 anos, né, que eu fui diagnosticado. Você consegue se entender melhor.
Então, a mãe que teve o diagnóstico de uma criança pequena não é o fim da linha, ao contrário, é o começo de uma nova jornada. Procure estudar, a internet está aí, é pesquisar o que é autismo, rigidez cognitiva no autismo, o que é isso? A rigidez cognitiva é que aquela criança, aquela pessoa, ela tem dificuldade de mudar o seu jeito de agir, de pensar. Então, se a criança acha que primeiro ela tem que vestir o pijama e depois escovar o dente, não adianta você mandar ela escovar o dente e depois vestir o pijama. Porque a rigidez cognitiva dela diz que acha que deve ser assim. Então, eu penso que algumas coisas a gente deve sim conduzir a criança autista para esse caminho. Mas se ela tem aquele rito, não vai atrapalhar na vida dela se ela pensa que tem que escovar o dente sempre de pijama. Então deixa ela assim. De manhã quando ela acorda, primeiro ela tem que tomar água para depois escovar o dente, para depois vir tomar o café com leite. Se você não der água para ela, ela não vai querer nem escovar o dente nem tomar o café com leite. Dê água, isso não vai acabar com a vida dela. Alguns rituais dos autistas a gente tem que deixar para evitar sofrimento, porque se você muda a rotina do autista, isso causa sofrimento. Né? Mas assim, não é criar uma criança mal criada. Vamos ensinar a criança a dobrar a cama, a dobrar o lençol da cama, quando a gente acorda. Com paciência. Você vai ensinar hoje, amanhã ela vai esquecer. Você vai ensinar hoje, amanhã ela vai esquecer. Talvez depois de 3 meses ela já vai fazer sozinha. Tira o pijama, bota ali, bota o travesseiro, dobra o lençolzinho, já vai vestir a roupa de ir para a escola. Com muita paciência você vai conseguir. Mães, pais, avós que descobriram agora que o seu filho tem o autismo, é procurar informação na internet, pesquisar bastante. Vai ter muita coisa que é preciso filtrar. Tem muita gente falando besteira sobre autismo na internet. Sim. E tem algumas pessoas falando coisa séria. Elas só vão descobrir quando estiverem consumindo muito, pesquisar, ler, estudar. Comecem a participar de grupos de mães, de pessoas com autismo para você poder se fortalecer. Aquelas pessoas já passaram por isso antes do que você. Então elas podem servir de apoio, de experiência para lhe ajudar nesse novo desafio. Está tendo direito que não está sendo assistido, fornecido, procure o Poder Judiciário. Se não tem dinheiro para pagar advogado, pode procurar a Defensoria Pública, procurar o Ministério Público, mas não deixar para lá. Porque é um direito dessa criança e o direito não é um favor, é para ser cumprido. Certeza. Era essa a próxima pergunta que eu ia fazer. Qual o momento da gente procurar um advogado? Justamente é nesse momento, quando a gente não sabe, né? Pronto. O primeiro momento para se procurar um advogado é quando você sente que está sendo lesado. Eita, eu acho que eu tinha direito a isso, mas não alcancei. Vou procurar um advogado para ver se realmente é assim. Por exemplo, tem autistas na fase adulta que são diagnosticados tardiamente que me procuram para saber se tem direito a ter isenção de um IPVA, porque veja, são fases diferentes. O adulto, ele já passou por toda essa fase de inclusão, de escola, de terapia, ele conseguiu trabalhar. Ele tem um carro. Será que ele pode ter direito à isenção do IPVA? No caso de autista, pode. E qual é o caminho? Um advogado vai poder orientar ele a seguir esse caminho. Tem aquele que está estudando e está fazendo concurso público e ouviu dizer que ele pode concorrer na vaga PCD. Quem é que vai poder orientar ele de verdade? Um advogado. Mas ele se inscreveu, concorreu à vaga PCD e a prefeitura, o Estado, não quis aceitar ele como PCD. Ele pode procurar um advogado para entrar com processo na justiça para encaixar ele no concurso como PCD. Então, a partir do momento que a pessoa se sentir prejudicada, ela já deve procurar um advogado para poder ter a assistência ao seu direito. Perfeito. E como eu falei aqui no começo do podcast, para você que está nos assistindo aí e não sabe onde é a nossa igreja, nós temos esse Ministério de Acessibilidade e Inclusão há 2 anos, agora em abril vai fazer 2 anos. Nós estamos com esse ministério aqui. Aos domingos nós temos interpretação de Libras no momento da palavra. E nós estamos a cada dia, Manu e a igreja em si, nós estamos a cada dia subindo o degrau, fazendo um pouquinho, trazendo informação, tentando trazer acessibilidade para a nossa igreja, que a igreja seja acessível, que as pessoas se sintam acolhidas, que na verdade a igreja é isso, é acolher todo mundo, acolher todas as pessoas. E nossa igreja fica aqui, na rua Presidente Sarmiento, sem número, no bairro do Salgado, em frente à lavanderia 23 graus. Você que quiser nos conhecer, nós temos culto na quarta, na sexta e aos domingos. Pode ir lá na rede social da igreja, no IG_Misa, para estar assim, encontrando o nosso endereço, sabendo todas as demais informações.
A gente já está quase finalizando. Manu, você quer falar mais alguma coisa? Não, tudo E aí, certo. doutor Stanley, quer deixar uma mensagem final Eu para os irmãos que estão assistindo? queria agradecer a vocês aqui pela oportunidade de a gente compartilhar essa conversa. Nós quem agradecemos. É muito bacana a gente poder falar sobre esse direito. Eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendi, né? Porque eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento. Porque não adianta eu guardar ele comigo, eu não estou fazendo bem a ninguém. Se eu compartilho, se eu venho, converso, explicar um outro, pode ser a luz que faltava na vida daquela pessoa para resolver um grande problema. Então eu agradeço muito o espaço aqui, parabenizo vocês aqui da igreja por ter esse olhar para a inclusão, que é muito importante. Queria pedir às pessoas que estão nos assistindo aqui que compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque às vezes tem gente que nem sabe que tem um autista na família, e às vezes com uma conversa dessa que escutou aqui, que assistiu, ele pode despertar para dizer, eita, será que meu sobrinho não é assim? E começar a investigar, é muito importante. Qualquer dúvida que tiver sobre questão de direito, pode procurar um advogado especialista na área de direito dos autistas para poder esclarecer suas dúvidas. E eu vou deixar desde já o meu WhatsApp aqui, estou às ordens para quem quiser tirar dúvida comigo. Meu WhatsApp é 819-9122-0690. E é sempre um grande prazer para mim falar sobre autismo, sobre o direito dos autistas, sobre o direito da pessoa com deficiência. Que coisa boa. Nós que agradecemos pela presença do Dr. Stanley aqui hoje. Como eu falei, no ano passado foi de muita importância tê-lo conosco, trazendo informação para a nossa igreja. E eu quero agradecer ao pastor Samuel, que está aqui representando os nossos líderes da igreja, ele está aqui nos bastidores, a Renan, também, que está aqui na mídia, e a Lorena, esposa do Dr. Stanley, que é muito importante também nessa caminhada de inclusão. Então, ficamos aqui gratos por tê-los nessa tarde. A minha companheira que divide comigo o Ministério de Acessibilidade e Inclusão, a missionária Emanuela, e aos nossos pastores e à nossa igreja que está sempre ali conosco. É difícil, é árduo manter o Ministério de Acessibilidade, porque ainda falta informação, tudo que a gente falou aqui, mas é um dia de cada vez, um dia a gente chega lá, com Jesus à frente, a gente consegue. Eu gostaria de deixar aqui, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, um versículo. Nós não podemos esquecer que nós somos igreja e que precisamos falar de Jesus. Lá em Mateus 25, 34, diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O reino dos céus, o reino de Jesus é para todas as pessoas, independente. Para ele, todos nós somos iguais, e sim, todos nós somos iguais, independente das nossas particularidades. Todo mundo é bem-vindo no reino do Senhor Jesus. Manu, agradecer aí o pessoal. Quero agradecer exatamente a todos, né? A Lorena, ao Dr. Stanley, que esteve aqui conosco. Mais um dia, né? Falando sobre o direito do autista, sobre esse abril azul. Quero também agradecer desde já ao pastor Edjanildo, que tem nos dado essa oportunidade de estar trabalhando, trazendo informações para a nossa igreja. É isso. E assim, depois do Ministério de Acessibilidade, né, tem outras pessoas procurando diagnóstico, né, Manu? Indo atrás. Então é importante a informação, a gente não pode parar. É difícil, porém não pode paralisar. Você que esteja aí, compartilhe esse vídeo, como o Dr. Stanley bem falou. Compartilhe informação para que cada vez mais as informações sejam compartilhadas e sejam acessíveis para todas as pessoas. Eu quero agradecer por você que está aí. Que Deus te abençoe e até a próxima. Abril Azul, tá aí na porta, tá? Ui.